Campinas do Jordão. Olha que coisa! Ele ficou tão envolvido, tão seduzido pelo lugar, pelo ambiente, por aquelas pessoas, que ele começou a amar aquela situação, ao ponto de se tornar escravo e aprisionado e amar aquela escravidão. Pastora, mas há pessoas que acabam amando a situação de escravidão, de aprisionamento em que vivem? Sim. Em Êxodo, no capítulo 21, versículos 5 e 6, diz assim, preste atenção. Se, porém, o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta, à lateral da porta, e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Sabe que algumas pessoas, elas amam a escravidão. Elas começam a amar a situação de aprisionamento. Inclusive, esse é um dos impedimentos para que uma pessoa seja liberta. É quando ela não quer abrir mão daquelas situações que estão trazendo o aprisionamento, o cativeiro na vida dela. E parece que Ló estava desse jeito, não é? Se lembra quando os 2 anjos tiraram a sua família de dentro da cidade, porque o Senhor ia começar a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, com chuvas de enxofre e de fogo? E que a sua família e ele tiveram que ser arrastados pela mão, os anjos tiveram que tirá-los. E que no meio do caminho a esposa dele olhou para trás. Esse olhar para trás sugere que a pessoa estava assim apegada àquilo. Quantas pessoas estão apegadas aos seus aprisionamentos e cativeiros? E isso impede que ela seja liberta. E talvez você precise fazer uma reflexão sobre isso. Sabe, quando uma pessoa se torna prisioneiro e servo do pecado, já não é mais servo de Deus. E o inimigo procura de todas as maneiras enganá-la, mantê-la no engano. E é interessante, talvez você tenha já vivido essa experiência. Você já viveu a experiência de ver a pessoa em aprisionamento, em cativeiro, você ter vontade de tirar, vontade de despertar a pessoa, mas parece que aquela pessoa está tão confortável naquela situação, e isso pode acontecer. E parece que Ló estava desse jeito, ele estava confortável naquela situação de aprisionamento. Ele não tinha mais reações em relação a isso. Sabe, em Romanos capítulo 6, versículo 16, há um texto que diz assim: não sabem vocês que quando vocês lhe oferecem a alguém para lhes obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? O Senhor Jesus chegou a dizer que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de agradar a um e desagradar o outro, ou desagradará um e agradará o outro. Nós não podemos ter 2 senhores. Não tem como haver essa vida de comunhão com as trevas e com a luz. Não dá para caminhar de mãos dadas em aprisionamentos espirituais e tentar andar na luz junto com o Senhor. É necessário romper, é necessário largar, é necessário buscar ajuda. Será muito importante reconhecer que aquela situação, apesar de ter uma aparência de boa, aquilo é um aprisionamento.
Sabe que muitas pessoas, elas são tão enganadas pelo maligno, que elas acreditam que elas não vão conseguir viver fora daquele cativeiro, de que elas não vão conseguir viver fora daquelas situações de aprisionamento, daquele ambiente de prisão. Sabe quantas das vezes é necessário mostrar o caminho, mostrar a luz, a liberdade, a porta de saída, mas as pessoas não querem sair, porque elas têm sido por meses, por anos, enganadas pelo maligno, acreditando que ali é o melhor lugar para ela. Sabe que eu entendo que Ló e a sua família pensavam isso. O melhor lugar para nós é Sodoma e Gomorra. E estavam vivendo no meio do pecado, no meio da luxúria, de uma forma que estava desagradando a Deus. Sabe, viver naquele lugar de aprisionamento, estar naquele lugar de cativeiro, trouxe sequelas futuras para a vida deles. E nós precisamos pensar. Nem sempre aquilo que os nossos olhos, que os nossos sentidos estão definindo como uma coisa boa, verdadeiramente é. Pode ser que você esteja sendo enganado. Pastora, como eu faço para saber, para discernir se há um aprisionamento espiritual, um cativeiro espiritual na minha vida, ou na vida de alguém que eu amo, ou de um conhecido, de um amigo? Olhe os resultados. Olhe os resultados. Pare para refletir sobre a sua vida. Observe todas as áreas da sua vida. Observe os resultados. Aquilo que está travado, aquilo que não está bom, aquilo que só tem feito você patinar. Você precisa prestar atenção. Sabe, eu gostaria que nós pudéssemos parar um pouco e listar uma série de situações que podem ser e que têm sido comumente aprisionamentos espirituais. E eu tenho aqui alguns deles, que são seríssimos, que por gerações e gerações têm atormentado a vida de muitas pessoas. O alcoolismo, o fumo, vícios, todo tipo de vício, corrupção, orgulho. Quantas pessoas destroem relacionamentos, destroem empresas, destroem vida familiar por causa do orgulho. Apostasia, abandonar a fé. A apostasia permanente sem arrependimento pode levar a pessoa cada vez mais longe de Deus. Quantas pessoas estão aprisionadas, um dia amaram, serviram ao Senhor, foram participantes da salvação, viram a obra de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas e hoje estão sem fé nenhuma, incrédulas. Não creem nas Escrituras nem no poder de Deus, se apostataram. Estão vivendo um aprisionamento, um cativeiro de apostasia. Talvez você conheça pessoas assim, talvez você esteja assim. Pessoas aprisionadas pela pornografia, adultério, explosões de ira. Quantos casamentos são feitos e refeitos? A pessoa não consegue ser fiel, não consegue ser fiel à aliança que ela fez perante os homens, perante Deus, não consegue. Quantas pessoas adulteram a palavra, adulteram em matrimônio, adulteram em relacionamento, são pessoas que são infiéis, não se firmam na verdade, tentam. Muitas pessoas são boas, gentis, tentam, se esforçam, mas não conseguem. Está sempre quebrando casamento, quebrando relacionamento, situação tão complicada.
talvez esteja aí um aprisionamento espiritual. Precisa de ajuda, precisa de libertação. Explosões de ira, não se controla, não consegue ter domínio próprio, nem no que fala, nem na maneira como age. Falta de liberar perdão. Quantas pessoas estão adoecendo na sua alma e no seu físico? Elas estão encarceradas com mágoa, com ressentimento, com dor nas suas vidas. Suas vidas não avançam, porque elas não conseguem liberar perdão. Aprisionamento da rebeldia, da avareza e muitos aprisionamentos. Você aí pode ter colocado vários. Sabe, todos esses aprisionamentos, eles são ruins. Só que os espíritos malignos, Satanás, ele procura nos enganar. Você já viu pessoa dizendo assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Ora, não muda, está destruindo o relacionamento, está destruindo a família, destruindo o seu ministério, destruindo sua vida profissional e não muda? É preciso pensar. Se está sendo sempre desse jeito, e não há mudança, e os resultados são ruins, precisa de ajuda. Sabe, Deus é tão bom para conosco que Ele levanta valentes para nos ajudar. Deus levanta valentes para a libertação de pessoas que se encontram em situações de aprisionamento. E Deus levantou um valente na vida de Ló, que foi o seu próprio tio Abraão. E o texto em Gênesis 14, 16, olha só o que diz. Quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Olha que coisa! Você viu? Deus levanta pessoas valentes para ajudar pessoas que estão em aprisionamento. Deus, Ele pode estar usando essa palavra na sua vida. Deus pode usar alguém que está aí perto de você, que tem fé, chamado nessa área para te ajudar. Mas você sabe que ainda hoje, no final desse vídeo, eu vou orar com você. E você vai entrar em concordância junto comigo. E a palavra do Senhor diz que se 2 ou 3 concordarem em o nome do Senhor, Ele está ali. E tudo aquilo que nós ligamos no céu será ligado na terra. Então Deus nessa noite, Ele está dando a oportunidade de que você seja liberto. Mas o que pode impedir? Olha aqui, Abraão foi lá e libertou Ló. Por aquele momento, né? O que pode impedir a libertação de um aprisionamento espiritual? Será que basta a vontade, o poder ou a fé do libertador ou do valente que Deus está levantando? Não. É necessário que a pessoa que está em aprisionamento, ela precisa ter algumas atitudes. E a primeira delas, uma das atitudes que até atrapalha, impede que a pessoa seja liberta, é o fracasso em romper com as alianças feitas anteriormente, sabe? Todo mundo quer sair de situações onde ela não está avançando, onde ela está vivendo com dor, com sofrimento, com tristezas, e ela sabe que aquilo é um aprisionamento. Todo mundo, quando percebe ou discerne ou entende que está em situações assim, todo mundo quer sair.
Só que tem uma coisa: nem todos estão dispostos a romper com alianças. Porque se não romper com aquelas alianças que conduziram você até o cativeiro, o aprisionamento, será um fracasso. Não vai adiantar. Outra coisa, confessar e abandonar o pecado. Queridos, pecado confessado é pecado perdoado. O salmista diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram, eles apodreceram, porque a tua mão pesava sobre mim. É necessário, além de romper com as alianças malignas, iníquas que foram feitas, é necessário confessar o pecado e abandonar aquele pecado, aquela iniquidade. Também é necessário ter atitude, porém muitas pessoas não são libertas porque elas são indolentes, elas não têm aquela reação pronta, elas não têm prontidão em lutar pela própria liberdade delas, em colaborar. Sabe que